Então, nosso muito boa noite a cada um de vocês que nos assistem. No dia 8 de dezembro, nós comemoramos o Dia Nacional da Família no Brasil, e é uma data muito importante que ela tem o objetivo de lembrar da importância da família nas nossas vidas, lembrar a importância desse alicerce para cada um de nós. E o nosso Conselho Espírita do Estado do Rio de Janeiro, SERJ, aproveita essa data carinhosamente, anualmente, para a gente fazer uma live, para a gente também lembrar da importância da família. E hoje a gente vai lembrar dessa importância trazendo Jesus para perto da gente. Então a gente traz o tema quando Jesus chega no nosso lar. Mas antes de nós passarmos a palavra, Ângela Vidal está aqui com a gente, vamos fazer a nossa página de abertura. É uma página extraída do livro Vida Feliz, que tem como título, é o título em algarismo romano, mas vamos lá. LXXX. Jesus disse: Não se turbe o teu coração, ensinando que a calma e a confiança em Deus deve ser o lema de toda criatura que deseja encontrar a felicidade. Nunca faltam motivos para preocupações, inquietando o coração, perturbando a vida. A existência humana é uma oportunidade de valorização dos bens eternos e de iluminação íntima. Se colocas as tuas ansiedades em Deus e lhe confias a tua vida, tudo transcorre normalmente. E se algo perturbador acontece, a serenidade assume o controle da situação e age com acerto. Deste modo, não te permitas turbar o coração nem a mente ante as ocorrências mal-sucedidas. Então, Joana de Ângeles nos lembra dessa importância de acalmar o nosso coração frente aos desafios da vida. Então, que nós possamos, nesse momento, fechar os nossos olhos, unir os nossos pensamentos em oração para agradecer a Deus a oportunidade de cada dia, agradecer a Deus, a nossa família e pedir que os bons espíritos que nos acompanham, os nossos protetores, nos envolvam em mais uma live, envolva a companheira Ângela, para que essa palavra seja inspirada, que possamos também pedir as bênçãos para cada uma de nossas famílias, para a nossa família espiritual e a família que hoje faz parte da nossa vida. Deus abençoe a todos nós e que possamos dar início à nossa live. Que assim seja. Então, meus amigos, vou passar a palavra. Ângela Vidal é uma grande amiga, sobretudo, mas que hoje, como trabalhadora do Centro Espírita Amaral Ornelas, vem trazer o resultado do seu estudo, das suas reflexões. Minha querida, seja super bem-vinda e fique à vontade com a palavra. Obrigada, Karina, querida. Prezados irmãos, prezadas irmãs que nos assistem ou que nos assistirão oportunamente, é um motivo de muita alegria para nós a presença no espaço virtual do CERJ, esta instituição que vem conduzindo o nosso movimento espírita. Saudamos os companheiros do CERJ, as companheiras que lá trabalham, e pedimos a Jesus que, na noite de hoje, nós possamos refletir delicadamente sobre um assunto que nos afeta a todos. Essa convivência da vida em família e como a presença de Jesus pode se fazer e ser sentida nos nossos lares. Inclusive, achei que Karina era minha amiga, porque é uma companheira de trabalho de tantos anos lá do Amaral Ornelas, mas trouxe o convite para tratar deste tema desafiador, porque a convivência familiar nos impõe mesmo
algumas dificuldades pelas nossas condições atuais e também por aquilo que nos leva a essa convivência. Porque estamos neste ambiente com as criaturas que convivem conosco, ou porque muitas vezes estamos privados dessa convivência. Então, são assuntos que falam fundo nos nossos corações. Nós vamos, naturalmente, fundamentar as nossas reflexões nas nossas bases kardecianas e também buscando o apoio dos espíritos que vêm se dedicando. São muitas as mensagens do mundo espiritual a esse respeito, considerando a relevância do tema, a importância, como disse a Karina, que a convivência familiar tem para nós como seres imortais, não apenas do ponto de vista da nossa constituição psicológica, da formação da personalidade atual, mas, sobretudo, para a nossa condição de seres imortais. Então, primeiro nós vamos pensar um pouquinho nessa formação familiar. Por que que nós vivemos em família? Por que que, de alguma maneira, a vida nos organizou dessa forma familiar? Há uma discussão permanente, um conjunto de discussões nas ciências humanas, nas ciências também biológicas, no campo da filosofia, em relação ao nosso comportamento e da nossa vida familiar. O que, que no ser humano é genuinamente natural, vem da nossa base genética, biológica, e o que constitui comportamento adquirido, o que que foi sendo formado na cultura, foi sendo formado socialmente, historicamente, e a família é um desses pontos centrais de pesquisa e de investigação. Por que que nós vivemos em família? Atendendo a um processo evolutivo natural da nossa espécie, a espécie humana é naturalmente, digamos, dotada dessa capacidade de vida familiar, mais do que isso, ela é programada para a vida familiar, ou essa organização em família é fruto de aprendizado, do desenvolvimento cultural humano? Kardec era um homem ligado às questões do seu tempo, um pesquisador, um professor, um homem que abordou em 1850 e anos seguintes questões que eram fundamentais à ciência do seu tempo, à filosofia do seu tempo. E ele não deixou de lado a questão familiar. O assunto vai ser tratado por ele no capítulo da Lei de Sociedade, que está na terceira parte do Livro dos Espíritos. Kardec quer saber se a vida em sociedade faz parte da natureza humana, foi estabelecida pela lei divina, porque compreendemos a natureza como a expressão do Criador, a expressão do seu pensamento, da sua vontade, da sua ação, ou se os seres humanos vão se comportando numa configuração familiar por conta dessa história, não é? Então, Kardec vai perguntar na questão 766, a vida social está na natureza? Aqui os espíritos responderam, certamente. Deus fez o homem para viver em sociedade. Não lhe deu inutilmente a palavra e todas as outras faculdades necessárias à vida de realização. Então, a espiritualidade informa a Kardec que vem mesmo da nossa condição natural, tanto assim que, se nós pensarmos comparativamente, a espécie humana é aquela que leva mais tempo para ganhar autonomia em relação à sua sobrevivência. Há seres que nem mesmo conhecem os seus pais, digamos assim, tá? Há espécies que depositam seus ovos e vão embora, e aquele ovinho vai ser aquecido pelo sol, pela temperatura do solo, e então, em algum momento, aquele serzinho vai para viver a sua vida, independentemente dos seus pais. Nós, ao contrário, somos muito dependentes do ponto de vista da sobrevivência dos nossos pais. Isso tem uma razão. Nós precisamos dessa convivência familiar. Este grupo cumpre uma função. Nós nascemos em família e vamos depender de cuidados daqueles que são os adultos, podem não ser os nossos pais biológicos, mas algum adulto precisará cuidar de nós para
formarmos a nossa condição humana plenamente, na linguagem, na postura. Existem estudos que observaram crianças que foram criadas junto a animais e elas não se desenvolveram plenamente na sua condição humana. Tiveram dificuldade, inclusive, de se colocar nessa postura vertical, é, sobre dois pés, não é? Custaram a desenvolver a linguagem. Então, nós precisamos uns dos outros para a nossa humanização. Kardec pergunta também, na questão 768, nós pulamos propositadamente a 767, se procurando a sociedade não faz o homem mais do que obedecer a um sentimento pessoal, ou haverá nesse sentimento algum providencial objetivo de ordem mais geral? Então, essa procura é uma procura para nós individualmente, é uma busca particular, atende alguma necessidade psicológica nossa, ou isso faz parte de um projeto grande, um projeto mais geral? O homem tem que progredir, afirmam os espíritos. Insulado, isolado, não é? Não lhe é isso possível, por não dispor de todas as faculdades. É-lhe necessário contato com os outros homens. No insulamento, ele se embrutece e se estiola. Nós vamos encontrar aqui uma linguagem característica do século XIX, né, em que a palavra homem se refere aos seres humanos como todos, né, como um todo. Nós estamos, naturalmente, nos referindo aqui a homens e mulheres. Então, faz parte da nossa condição natural a busca da convivência. A natureza nos torna dependentes de outros humanos e nós, na vida adulta, buscamos esse relacionamento com outros humanos porque estamos submetidos não apenas à lei de sociedade, como também à lei do progresso. E para evoluir, nós precisamos dessa convivência. Vejamos que bonita essa solidariedade que é instituída nas suas bases, na nossa condição essencial de seres humanos. Nós não temos todas as capacidades, todas as aptidões. Nós precisamos aprender uns com os outros. O processo evolutivo seria muito mais longo se nós tivéssemos que desenvolver todos os nossos potenciais unicamente por nossa conta. Isso não seria possível. Então, é na troca, é compartilhando os nossos saberes, as nossas experiências, as nossas aptidões, é que nós vamos fazendo o outro crescer. E também, ao mesmo tempo, nós vamos nos beneficiando das conquistas, das aprendizagens, de tudo que o outro já aprendeu, já vivenciou. Essa é a grande solidariedade universal, né? Uma solidariedade que, se nós pensarmos bem, não se aplica só às relações entre os seres humanos. Nós vamos nos ater aqui a essa rede de relacionamentos, mas a gente pode pensar, como Leon Denis pensava, essa solidariedade integral do universo, né? Em que tudo está conectado, todos os elementos estão interconectados na natureza, entre os mundos, todos os seres vivos, os seres inanimados, tudo está em perfeita integração. Mas aqui nós estamos falando desta troca, deste intercâmbio entre seres humanos. Kardec acrescenta uma notinha para deixar bastante claro o raciocínio. Homem nenhum possui faculdades completas mediante a união social, é que elas umas às outras se completam, para lhe assegurarem o bem-estar e o progresso. Por isso é que precisamos dos outros, os homens foram feitos para viver em sociedade e não insulares. Kardec conclui esse primeiro ponto para nós, fazendo a síntese do que nós podemos pensar até aqui. Então, nós vamos pensar um pouco nesta formação. A família é essa sociedade num núcleo reduzido. Nós, como seres, estamos vivendo, desenvolvendo relações que vão lá no futuro fazer com que nós sejamos capazes de amar a todos os seres humanos. É aquele amor que nós não conhecemos ainda, aquele amor que Jesus tem por cada um de nós. Nós somos este rebanho, na linguagem evangélica, de Jesus. Ele é o nosso pastor, o pastor de todas as ovelhas. Ele cuida de cada uma pessoalmente, ele resgata cada ovelha que se perde, como na parábola,
E Jesus tem por cada um de nós este amor que a gente pode chamar na linguagem espírita de amor universal. Nós somos seres em desenvolvimento. Um dia nós vamos viver este amor pleno, este amor integral, mas nós vamos aprendendo, desenvolvendo esse amor nas relações mais próximas. Nós vamos treinando, podemos dizer assim, experimentando relações amorosas mais próximas, dadas pela nossa convivência, pela nossa história espiritual, pela lei das afinidades. Nós vamos ver no Evangelho segundo o Espiritismo que essa formação familiar, ela tem uma parte que está na consanguinidade, tem a ver com os nossos vínculos biológicos, está muito além desses vínculos. Aquele núcleo que nós vamos encontrar quando nós encarnamos, e aquele outro que possivelmente venhamos a instituir num outro relacionamento, numa família nova que venhamos a constituir na vida adulta, essa formação na verdade, está ligada a escolhas que não se referem unicamente a esta existência. Nós temos vínculos pregressos. Isso fica bastante explícito nas palavras de Kardec, conforme podemos ver no capítulo 14 do Evangelho segundo o Espiritismo, Honrar Pai e Mãe, no item em que ele estuda a parentela corporal e a parentela espiritual. Então, são palavras de Kardec. Os laços do sangue não criam forçosamente os liames entre os espíritos. Essa afirmativa de Kardec, ela faz sentido para nós pela nossa experiência. Nós sabemos que os laços do sangue não definem os laços do espírito, pela nossa própria experiência, pela nossa vivência em família. Nós sabemos que muitas vezes nós estamos ligados consanguinamente a pessoas com as quais nós não temos muita afinidade, com quem nós temos dificuldade de relacionamento, de comunicação, nós temos um relacionamento tenso. Muitas vezes nos referimos a pessoas fora desse núcleo familiar como irmãos. A gente diz, essa pessoa é uma irmã para mim, essa pessoa é um irmão para mim. Tenho mais afinidade do que com os meus próprios irmãos, porque existem vinculações que vão sendo dadas pela afinidade. E aí Kardec acrescenta: o corpo procede do corpo, mas o espírito não procede do espírito, porquanto o espírito já existia antes da formação do corpo. Não é o pai quem cria o espírito de seu filho. Ele mais não faz do que lhe fornecer o invólucro corpóreo, cumprindo-lhe, no entanto, auxiliar o desenvolvimento intelectual e moral do filho para fazê-lo progredir. Aqui fica um ponto que a gente vai desenvolver um pouquinho adiante, né? O fato de nós não termos forçosamente os laços dados pela consanguinidade não exime os pais, o pai e a mãe, da responsabilidade pela condução intelectual, moral, pela orientação, pela educação deste ser ou desses seres que são recebidos como dádiva do alto. Os que encarnam numa família, sobretudo como parentes próximos, são, as mais das vezes, espíritos simpáticos, ligados por anteriores relações que se expressam por uma afeição recíproca na vida terrena. Ou seja, nós podemos ter nesse núcleo familiar aquelas almas afins. São aqueles espíritos que nós já conhecemos antes, com quem temos aquela sensação de plenitude. Nós não precisamos falar, a pessoa já entendeu o que a gente quer dizer por um olhar, por um gesto, já nos conhece tão bem que sabe como nós reagimos a determinada fala, a determinada situação, como nos conduziremos em determinada situação. Então, é possível que espíritos simpáticos se reúnam no ambiente doméstico. Mas também pode acontecer, sejam completamente estranhos uns aos outros esses espíritos, afastados entre si por antipatias igualmente anteriores, que se traduzem na Terra por um mútuo antagonismo, que aí lhes serve de provação. A expressão é bastante comum no movimento espírita: a Terra é um planeta de provas e expiações. Estamos já
caminhando para deixar daqui a talvez ainda umas poucas centenas de anos, né, essa condição, já entramos no processo de mudança, mas ainda estamos no mundo de provas e expiações. Então, podemos estar numa família de pessoas afins, de espíritos afins, pessoas que têm os mesmos gostos, o mesmo modo de ver a vida, e que aqui, na terminologia espírita, nós diremos que são espíritos simpáticos entre si, mas temos também os antagonismos, as antipatias, transformando o nosso ambiente doméstico num ambiente de provação. Não são os da consanguinidade os verdadeiros laços de família, e sim os da simpatia e da comunhão de ideias, os quais prendem os espíritos antes, durante e depois de suas encarnações. Ou seja, os vínculos permanentes, os duradouros, são esses da afinidade, da simpatia. Nós nos buscamos uns aos outros e quando nos encontramos uns com os outros, nós fazemos essa relação permanecer. Ela vai se tornando duradoura. Já existia antes da gente encarnar. Muitas vezes o encontro acontece na vida, encarnado, e também esse relacionamento vai continuar quando nós deixarmos esta experiência corporal. Mas também pode acontecer de que nós estejamos, neste momento, vinculados a pessoas com quem precisamos fazer alguns ajustes, reparar males do passado, vivenciar aquelas situações que vão permitir o reencontro com a paz da nossa consciência, fazer a reconciliação indispensável para que depois, então, cada um prossiga no seu caminho junto aos seus afins. Essas experiências vão durar o tempo necessário a essa aproximação, a essa reconciliação, mas não vão ter esse caráter permanente, duradouro, para além desta existência, né? Kardec então prossegue. Segue-se que dois seres nascidos de pais diferentes podem ser mais irmãos pelo espírito, como nós dissemos, do que se o fossem pelo sangue. Podem então atrair-se, buscar-se, sentir prazer quando juntos, ao passo que dois irmãos consanguíneos podem repelir-se, conforme se observa todos os dias. Problema moral que só o Espiritismo podia resolver pela pluralidade das existências. Então, nosso cenário doméstico nem sempre é para nós aquele ambiente idealizado, desejado. Todos nós temos aquele desejo de nos sentirmos respeitados, compreendidos, amados. E nem sempre conseguimos experimentar no nosso ambiente doméstico essas emoções recompensadoras, essas emoções que nos fazem bem. Nós vamos encontrar criaturas com quem estamos vinculados, que são muitas vezes aqueles credores que reencarnaram agora, para que a vida nos dê oportunidade de dar-lhes aquilo que lhes subtraímos, seja do ponto de vista material, seja do ponto de vista moral, seja do ponto de vista intelectual, aquilo que nós retiramos do outro e que agora precisamos devolver a eles. Quando nós estamos desencarnados, muitas vezes nós temos consciência disso. Mas ao passar pelo esquecimento, pelo véu do esquecimento, nós temos o benefício de não trazer as lembranças ativas que tornariam impossível a reconciliação, mas que também nos fazem esquecer a origem e necessidade dessa convivência, não é? Nós recorremos a dois espíritos que tratam bastante dessa temática familiar e hoje vão nos ajudar a aprofundar essa problemática. Primeiramente, nós vamos falar de Joana de Ângeles, que já fez a nossa preparação de hoje com o livro Vida Feliz, e depois com o espírito Teresa de Brito. Joana de Ângeles escreveu no livro Florações Evangélicas uma mensagem chamada Cristo em Casa. Vamos pensar no nosso tema, né? Quando Jesus chega ao lar, o lar é esse lugar de moradia da família. Em muitos contextos,
a gente pode dizer que lar e casa são sinônimos, mas, em geral, nós falamos do lar como este espaço afetivo da convivência. E a casa, às vezes, ganha um caráter mais físico, né? A casa como a estrutura material, a estrutura física, e o lar como esse espaço de convivência do grupo familiar. Joana descreve essa convivência e diz assim: há mais enfermos no mundo do que se supõe que existam. Vamos lembrar que Joana escreve através das mãos abençoadas de Divaldo Pereira Franco. Isto porque no reduto familiar raramente fecundam a conversação edificante, o entendimento fraterno, a tolerância geral, o amor desinteressado. Vinculados por compromissos vigorosos para a própria evolução, os espíritos reencarnam-se no mesmo grupo cromossomático, endividados entre si, para o necessário reajustamento, trazendo nos refolhos da memória espiritual as recordações traumáticas e as lembranças nefastas, deixando-se arrastar invariavelmente a complexos processos de obsessão recíproca, graças ao ódio mantido, às animosidades conservadas e nutridas, com as altas contribuições da rebeldia e da violência. Em razão disso, o desrespeito graça, a revolta se instala, a indiferença insiste e a aversão assoma. Então, vamos pensar aqui nesta descrição tão precisa de Joana de Ângeles. É possível que muitas pessoas que estejam nos acompanhando neste momento se sintam aqui, na linguagem, né, de hoje em dia, representadas. É isso aqui que eu vivo no meu ambiente doméstico. Nós gostaríamos de encontrar essa conversação edificante, um entendimento fraternal, a tolerância, um amor desinteressado, mas o que a gente encontra muitas vezes é esse ambiente em que o desrespeito graça, a revolta se instala, a indiferença insiste e a aversão assoma. Isso, naturalmente, companheiros, traz muito sofrimento para nós, não é? Porque o espaço do lar, no nosso imaginário e também na nossa estrutura psicológica, funciona um pouco como o nosso recanto, o nosso refúgio, o nosso lugar de proteção. E quando esse ambiente é violado, é maculado por relações nocivas, relações violentas, de hostilidade, nós experimentamos grande sofrimento de ordem moral. Todo mundo sofre. Sofre o agressor, porque quem agride está em sofrimento. Sofre a vítima da agressão. Vamos até usar o agredido e não a vítima, porque quando nós pensamos nesta perspectiva da vida espiritual, o conceito de vítima é um conceito relativo, porque nós sabemos que estamos vivendo mecanismos de reajustamento. Então, muitas vezes, a vítima de hoje é aquele ou aquela que no passado foi o agressor, foi o agente agressor, e hoje se encontra ali no processo de reparação. Não para sofrer a vingança ou a punição que vem do outro, mas para a reconciliação. Como essa reconciliação é possível? Quando falo perdão. Enquanto os corações nutrirem esse sentimento, como ela disse aqui, né? O ódio, as animosidades conservadas e nutridas com as altas contribuições da rebeldia e da violência, nós vamos permanecer, vamos dizer assim, num impasse. Porque muitas vezes os espíritas dizem, nós ouvimos, né, na convivência com os espíritas, certas expressões que nos dão a entender que, pelo menos assim compreendemos o que dizem as pessoas, que é como se elas tivessem que aturar, aguentar aquele tempo da encarnação. Eu vou terminar logo isso, vou aguentar logo, vou aturar logo tudo que eu tenho que aturar para ficar livre.
Nós não somos colocados aqui para cumprir um tempo específico, não é como uma prisão e agora você vai ser forçado a essa convivência por X tempo. Não. Nós estamos de volta àquele cenário para que haja o entendimento, para que haja um movimento de reaproximação. Quando isso não acontece, é porque os corações permanecem endurecidos, porque viveram experiências que são traumáticas do passado e que, embora tenham passado pelo véu do esquecimento, permanece no substrato mais profundo da nossa vida mental, na nossa inconsciência. Então, nós nem sabemos dizer exatamente por que nós sentimos aquela aversão, nós sentimos aquela antipatia, por que que tudo que a pessoa fala nos irrita, nos incomoda, a gente só consegue ver os defeitos da pessoa, porque nós guardamos as experiências passadas e, de alguma forma intuitiva, nós registramos essas ocorrências passadas, elas vão sendo evocadas nessa convivência, né? Nós vamos deixar um pouquinho agora a mensagem da Joana, nós retornaremos a ela no final e vamos recorrer a Teresa de Brito, que escreveu um livro muito importante para todos aqueles que estamos buscando orientações, palavras de sabedoria em relação à nossa vida doméstica, que é o livro Vereda Familiar, escrito pela psicografia de Raul Teixeira. Outras mãos abençoadas que nos trouxeram também grandes ensinamentos da parte dos espíritos. Ela começa a mensagem, uma mensagem chamada O Amor no Lar, afirmando: torna-se difícil fazer os corações do mundo entender com exatidão o que realmente constitui o amor no campo da atuação doméstica. Nós, se tivéssemos condições de falar diretamente com Teresa de Brito, poderíamos dizer, companheiro, ó, em vez da vírgula aqui depois do amor, podia ter um ponto. Torna-se difícil fazer os corações do mundo entender com exatidão o que realmente constitui o amor. Como o livro trata da problemática familiar, da questão familiar, ela faz ali, né, o seu recorte, ela estabelece o seu foco no campo da atuação doméstica. Mas compreender o amor é muito difícil para nós. É claro que nós conhecemos o amor, porque nós somos criação divina. Nós somos parte desse projeto amoroso de Deus. Todos somos filhos de Deus. Nós todos trazemos essa centelha amorosa em nós. Não existe, né, nada funcionando no universo fora do amor. Um espírito que nos ajuda a compreender essa questão é Emmanuel, através de Francisco Cândido Xavier, no livro O Consolador. Na pergunta 322, ele inquire o mundo espiritual. Aliás, esse livro foi escrito de outra forma, né? Há um conjunto de estudiosos da doutrina, de participantes do movimento espírita, escreveu perguntas a Emmanuel que foram submetidas a Francisco Cândido Xavier a serem respondidas psicograficamente. E Emmanuel, então, respondeu a essa pergunta. Há uma gradação do amor no seio das manifestações da natureza visível e invisível? Então, Emmanuel respondeu: sem dúvida, essa gradação existiu em todos os tempos, como gradativa é a posição de todos os seres na escala infinita do progresso. Agora, prestemos atenção nessa resposta, que primor. O amor é a lei própria da vida, e sob o seu domínio sagrado, todas as criaturas e todas as coisas se reúnem ao Criador, dentro do plano grandioso da unidade universal. Então, vejamos bem, nós estamos, todos nós, num projeto muito maior, concebido por Deus, que é todo amor. Tudo no universo é expressão desse amor, nós também somos. Por que que ele fala aqui de uma certa gradação? Porque em cada etapa nossa de desenvolvimento, nós experimentamos esse amor de uma forma diferente.
Então, ele lembra aqui, desde as manifestações mais humildes dos reinos inferiores da natureza, observamos a exteriorização do amor em sua feição divina. Ele vai falar, por exemplo, que já na poeira cósmica tem as atrações magnéticas profundas, manifestação do amor. Ele vai falar nos corpos simples, nas precipitações da química, ele vai falar dos reinos mineral, vegetal, quando trata das combinações indispensáveis, como ele chama, que fala nas expressões da vida animal, que vai aparecer na forma instintiva, esse amor. Observamos o amor em todo, em gradações infinitas, da violência à ternura nas manifestações do irracional. No caminho dos homens, ele diz, é ainda o amor que preside a todas as atividades da existência, em família e em sociedade. Reconhecida a sua luz divina em todos os ambientes, observaremos a união dos seres como um ponto sagrado de referência dessa lei única que dirige o universo. E ele conclui dizendo: das expressões da sexualidade, o amor caminha para o supersexualismo, marchando sempre para as sublimadas emoções da espiritualidade pura, pela renúncia e pelo trabalho santificante, até alcançar o amor divino, atributo dos seres angelicais que se edificaram para a união com Deus na execução dos seus sagrados desígnios do universo. Essa resposta merece ser lida muitas vezes, né? Quantos conhecimentos e quanta poesia nós temos aqui quando começamos a vislumbrar o que é o amor divino e a entender que não há ninguém fora do amor. Nós vamos manifestando, expressando esse amor conforme as nossas condições evolutivas. Quanto mais atrasados espiritualmente, quanto mais primárias forem as nossas emoções, mais esse amor vai aparecer de uma forma que não se aproxima dos ideais de amor que hoje nós vamos concebendo como coletivo humano, porque nós estamos evoluindo e certas expressões que no passado eram vistas como manifestações de amor, quando se afirmava, por exemplo, o ciúme é uma manifestação de amor. Hoje nós estamos avançando como humanidade dizendo, não, não é uma manifestação do amor. O ciúme é uma manifestação de posse, do desejo de domínio sobre o outro. É a forma como nós ainda passamos pela experiência amorosa, sim, mas isso não é o amor na sua potência, na sua integralidade, na sua plenitude. Isso é uma manifestação precária e imperfeita deste amor que ainda está em desenvolvimento, que ainda está em processo de crescimento em nós, até alcançar essa condição desse amor pleno, né? Ele usou aqui essa expressão, supersexualismo, pode deixar aberto assim o termo para algumas dúvidas. Então a gente vai pensando, né, que essa expressão do amor que para nós ainda é na condição humana muitas vezes um amor sensual, sexual, erótico, ligado à nossa sexualidade, essa manifestação vai evoluindo para o supersexualismo, está para além disso, é uma manifestação que vai se engrandecendo, vai se sublimando, como ele diz aqui, pela renúncia e pelo trabalho santificante. Vamos pensar no amor de Jesus. Existe uma palestra tão linda do Alberto Almeida, há muitos anos, sobre sexualidade, ainda nos meus tempos de juventude, eu tive a oportunidade de ver em VHS. A gente não tinha a internet, não é? E eu tive a oportunidade de pensar com ele nessas expressões que ele foi apresentando. E Jesus, ele não deixou uma descendência material, mas ele tem toda a família humana. Ele tomou o coletivo humano como sua família, todos somos parte dessa família espiritual de Jesus. Jesus é essa síntese do feminino e do masculino, dessas duas forças que foram se pacificando, se harmonizando nele, nessa comunhão com o amor divino. Então, Jesus realmente é a manifestação divina para nós, desse amor divino para nós. E nós também vamos chegar um dia a compreender esse amor, por isso nós brincamos aqui no começo, né, quando nos referimos ao texto de Teresa de Brito,
dizendo que ela podia ter posto aqui um ponto. Torna-se difícil fazer os corações do mundo entender com exatidão o que realmente constitui o amor. Porque esse amor grande, né, um amor com A maiúsculo, de plenitude, nós não somos capazes ainda de compreender. E como é que isso se manifesta nessa vida doméstica? Porque Emmanuel falou aqui que a família se institui com bases nessas relações amorosas. Sim, porque mesmo esses atritos que se deram do passado têm na sua gênese, muito frequentemente, a afeição que foi maculada, que foi magoada. Muitos dos ódios que nós vivemos, que experimentamos, vêm do fato de um amor grande, uma afeição grande, que foi mal compreendida, que passou por um processo de traição, e que, portanto, não foi superada pelo perdão. Aquele processo fez com que aquela afeição, ainda cheia da ideia de posse, de dominação, que caracteriza a nossa condição humana atual, que nem tem tanto tempo assim, deixou a sua base animal e então se sente ferida, machucada quando rejeitada, né? Quando o nosso amor não é aceito, ou quando nós não somos correspondidos, ou quando somos traídos, nos sentimos feridos, e aquele sentimento, então, machucado, passa a se expressar nessa forma antagônica de aversão, de animosidade, com desejo de vingança, mas a base desse sentimento é o amor. Então, a Teresa de Brito vai dizendo, na continuidade da sua mensagem, o quanto nós confundimos esse conceito do amor. Ela diz que muitas vezes a gente está falando do amor, mas a gente está se referindo a paixões que são tormentosas, a relacionamentos que ela diz aqui, impondo e ferindo, equivocados na paixão possessiva. Quantos dramas passionais nós temos visto? O quanto temos discutido como sociedade os altos índices de feminicídio? Se você não vai ficar comigo, você não vai ficar com ninguém. É essa a ideia, né? A ideia de que aquela pessoa pertence como um objeto a alguém. E se o meu amor não vai ser vivido, se você não aceita o meu amor, eu não aceito que você viva esse amor com mais ninguém. É essa forma que equivocada de amor. Essa expressão que se usava antigamente, matou por amor, não é? Caiu em desuso, porque hoje se reconhece que quem ama não mata, não é? Inúmeros falam do amor mergulhados na fossa do desejo de domínio inferior. Também não é amor. No lar, vezes sem conta, o arremedo do amor espalha irresponsabilidade por meio da desconsideração entre os cônjuges, do desacisamento, da má condução da prole ou do excesso de dons materiais, que obstrui os canais de percepção dos espíritos. E aí ela vai dizendo, né, ainda vai enumerando outras situações que nós já exploramos aqui hoje nessa nossa conversa, para falar então desse amor que chega ao lar, já que esta é a nossa proposta da noite, né? Quando o amor verdadeiro adentra o lar, ilumina a família, né? O nosso tema é quando Jesus chega ao lar. Jesus é essa figura do amor. Um lar que não vive amorosamente é um lar que não está vivendo com Jesus. Quando Jesus chega ao lar, equivale a dizer quando o amor chega ao lar. Quando o amor verdadeiro adentra o lar, ilumina a família e torna-se possível a materialização da boa vontade, do espírito de cooperação, do entusiasmo com a vitória do outro, da participação das lutas comuns. O amor entronizado no coração dos que amam não padece de interesses mesquinhos, renuncia quando sabe que assim poderá melhor auxiliar. O amor superior no seio doméstico sabe calar para apaziguar infrutíferas querelas, ou consegue falar para esclarecer e elevar, construir e abençoar. Então, esta mensagem agora vai traduzir para nós o que seriam pequenos exercícios. Ela usa mesmo essa expressão ao final da mensagem. Por quê?
Nós não compreendemos o amor como ela diz aqui, é difícil falar do que seja o amor no ambiente doméstico, mas nós podemos adotar comportamentos que nos ajudem a construir essas relações amorosas. Só o amor, como o apresentou Jesus, só no amor, perdão, como o apresentou Jesus, os rebeldes receberão dos pais a orientação para a vida, como segurança e fidelidade houver o bem. Então, nós estamos falando aqui de relações respeitosas entre os cônjuges, estamos falando aqui da necessidade desse amor se manifestar na preocupação, no zelo, na dedicação dos pais à educação dos seus filhos, e com esse mesmo amor na pauta familiar, os filhos se aperceberão que seus genitores são importantes vigilantes do Criador, cuidando dos próprios irmãos, convertidos temporariamente em filhos da carne, a fim de que todos sejam alinhados nas hostes renovadoras por todos desejadas. Então, todos nós queremos esse ambiente familiar mais leve, mais acolhedor, mas a grande maioria de nós não está disposto a ser leve e nem acolhedor. Nós estamos sempre nessa expectativa imperfeita de receber. É ainda o eixo no eu, é esse ego necessitado, carente, sempre reivindicando para si. Nós precisamos despertar a consciência e assumir a responsabilidade pela nossa vida espiritual. Se nós desejamos estabelecer relações amorosas no lar, nós precisamos adotar padrões de comportamento amorosos no lar, que vão se expressar nessa forma de cooperação. Posso ajudar? Tem alguma coisa aí que eu possa fazer? Sair um pouco desse lugar de, poxa, estou aqui, ninguém me ajuda. Provavelmente as outras pessoas da casa também estão pensando isso. E aí a gente poderia perguntar: eu posso te ser útil em alguma coisa? Está precisando de mim para alguma coisa? Ou podemos pedir a cooperação, em vez de reclamar que ela não vem. Muitas vezes nós fazemos isso, não é? Em vez de dizer, por favor, você pode vir aqui me ajudar? A gente fica, ninguém me ajuda, né? Essa atitude do, o outro tem de imaginar as nossas necessidades. A gente se queixa mentalmente, se queixa com os amigos, reclama que as pessoas não fazem as coisas que deveriam fazer em casa. E muitas vezes nós também não fazemos esse movimento em direção ao outro, nem comunicamos claramente as nossas necessidades ao grupo familiar. É no reduto doméstico onde são permitidas tantas liberalidades, como ela diz, mas nem sempre a verdadeira liberdade, que se acha a escola sublime, capaz de estruturar os caracteres diversos com as lições vividas de ação elevada, desde que o amor a tudo possa conduzir. A partir desses exercícios de amor e dessa busca feliz, a alma do grupo familiar se distenderá, a fim de que consiga estender os braços com altruísmo, né? Esse altruísmo aí em oposição ao egoísmo. Está na hora de nós sairmos desse lugar de esperar que venha para nós aquilo que a gente deseja e a gente também ofertar. A gente agora fazer um movimento em direção ao outro que está ali conosco, mais próximo, para abraçar junto a si a família maior que Deus nos concede para o convívio social. Então, essa é uma reflexão importante que os espíritos nos propõem. Se nós não somos capazes de amar um punhadinho de pessoas que convivem conosco, porque as famílias hoje são famílias pequenas em relação às famílias do passado, como é que nós queremos experimentar esse amor por toda a humanidade um dia? É preciso abrir mão das pequenas coisas, a importância da hora certa de falar e da hora certa de silenciar. O ego vaidoso que deseja se impor, se eu não cedo, né? Se o outro não cede, também não vou ceder. Essa disputa o tempo todo por espaços de poder, de quem é a voz de autoridade, nós podemos negociar no ambiente doméstico. Naturalmente que nem sempre nós vamos encontrar aquelas parcerias, nem todos serão sensíveis a essas manifestações de afetividade
que nós possamos fazer, mas nós saberemos que dentro de nós estaremos construindo outros padrões para colhermos no futuro relações novas. Se hoje estamos vinculados às relações passadas, o nosso modo de agir hoje está criando novas relações e novas vinculações para o nosso futuro espiritual, talvez para o nosso presente ainda nesta vida. Vamos voltar, então, como dissemos, à mensagem Cristo em Casa, por Joana de Ângeles, para finalizar com essa companheira espiritual. Ela diz: contrapondo-se à onda crescente da loucura que rompe, avassaladora de toda parte e domina, penetrando os lares e os destroçando, o Evangelho de Jesus, hoje como no passado, abre larga faixa para a esperança, facultando a visão de um futuro promissor, onde os desassossegos do coração não terão ensejo de medrar, né? Eles não vão se desenvolver ali. Voltamos agora à nossa página de preparação, né? Os desassossegos do coração, como a Joana de Ângeles falou no início, ela agora a gente volta para terminar com ela falando sobre isso, né? A gente precisa reconhecer que há momentos em que nós vamos precisar de uma ajuda especializada. Na sequência do livro de Teresa de Brito, a segunda mensagem é amor em equilíbrio, e ela fala desse amor equilibrado. O difícil está encontrar alguém equilibrado, né? Todos nós, a gente está ali na linha tentando se manter minimamente em equilíbrio. A vida está difícil, companheiros, todos sabemos que estamos na vida. Todos estamos enfrentando desafios sociais, econômicos, políticos, domésticos, né? Lidando com enfermidades, muitas vezes, dentro da própria família. Então, quando nós sentimos que os nossos recursos estão se esvaziando, nós poderemos contar com todos aqueles recursos que a misericórdia divina nos estendeu, dos profissionais competentes que vão nos ajudar a recompor o nosso equilíbrio, e teremos essa presença amiga de Jesus chegando ao nosso lar, porque aí ela vai nos convidar, depois de falar sobre essa chegada aí de Jesus, do Evangelho, a estabelecer essa convivência com Jesus através do Evangelho no nosso lar. Essa campanha permanente que as nossas federativas fazem, né? Um convite sempre reiterado da nossa federativa, do CERJ, falando da importância de nós instituirmos esses núcleos de oração, porque nós somos almas frágeis e todos estamos sentindo que estamos vivendo sob uma psicosfera, né, que Kardec chamava de atmosfera espiritual, muito densa. É muito difícil nós nos mantermos em equilíbrio. Então, sem a ajuda especializada da terra e a ajuda especializada do alto, nós teremos muito poucas chances de êxito. Nós vamos precisar de muito suporte. Esse suporte espiritual vai chegar ao nosso lar pela implantação do Evangelho no nosso lar. Esse momento de encontro nosso com Jesus, ela nos chama a abrir o livro da vida, como ela chama, né, o Evangelho de Jesus, para relembrar, retomar a presença de Jesus com a família. Se a família se recusar, sem a família, mas termos sempre aquele momento em que nós passaremos a ser acompanhados, protegidos dentro do nosso ambiente familiar, chamando Jesus à nossa convivência, fazendo com que Jesus chegue ao nosso lar e chegue aos nossos corações. Então, consideramos que as companheiras espirituais e Emmanuel nos trouxeram muitos elementos para pensar, não é, Karina? Porque a experiência da vida em família é desafiadora para todos, e a doutrina, como consolador prometido, nos ajuda a compreender que esses vínculos não são fruto do acaso e que nem estamos desamparados. Karina fez na nossa casa um estudo no sábado sobre os amigos da espiritualidade, os anjos guardiães, os nossos protetores. Nós não estamos sozinhos, mas muitas vezes estamos assim, ó, cegos, surdos a essa interferência amorosa. É preciso destampar os ouvidos, abrir os olhos, para ter olhos de ver, ouvidos de ouvir essa presença do alto nos nossos corações.
companheiros, um final de ano de muita paz nos lares, um Natal com Jesus. Agradecemos a oportunidade dessa reflexão da noite, agradecemos ao convite da Karina, desejamos ao CERJ um ano muito próspero de trabalho no bem em 2025. Nosso agradecimento à Ângela por trazer o resultado do seu estudo, das suas reflexões. A gente lembra, né, que esse mês, ele é o mês que há a reunião de família para a gente celebrar o Natal e que a gente possa aproveitar essa oportunidade, como muito foi falado, para procurarmos uma boa convivência, para procurarmos trazer a prece, para procurarmos trazer a amorosidade nesses dias para que a gente possa ter aquele momento em família e sair mais fortalecido dele. Então, nós vamos. Karina, posso terminar com uma propaganda? Pode. Vale o livro Vereda Familiar. Existe uma mensagem chamada Exercícios de Paz no Lar. Nós temos o livro Constelação Familiar, da Joana de Ângeles, SOS Família, que é uma coletânea. Este livro maravilhoso, Vivências do Amor em Família, que também é uma coletânea feita com mensagens de Divaldo Franco. Nós temos muito material na doutrina para nos ajudar nesse trânsito doméstico. Muito bom, porque a gente precisa, né? Todos nós temos os desafios, e mas eu digo que com a prece, com o nosso esforço de melhoria, os Espíritos nos dizem que não há prece sem resposta, desde que a gente faça com a nossa sinceridade, né? Com a nossa melhor intenção, nós recebemos o apoio espiritual. Então, que a gente possa acreditar nesse apoio em todos os momentos, nos momentos difíceis, mas também nos momentos de gratidão. E nessa certeza de que estamos sempre envolvidos por Deus, nessa certeza de que o nosso esforço é sempre olhado, é que nós convocamos todos a vocês para a nossa prece final, né? Que nós possamos também fechar os nossos olhos. Jesus, que o teu amor possa chegar a cada um de nós através do nosso esforço também em amar, do nosso esforço em ser útil, na nossa busca a cada dia por sermos mais amorosos, que possamos, Senhor, dar o nosso melhor. E tendo a certeza de que a sua amorosidade paira sobre toda a terra e que nenhum de nós fica desamparado do seu amor. Abençoe os nossos lares, Senhor. Nos ajude a perseverar na certeza de que a nossa família tem um propósito divino, a perseverar na certeza de que somos peças importantes. E se aqui estamos, temos algo a cumprir, que possamos fazer o nosso melhor e, com a permissão de todos os bons espíritos que nos acolhem, possamos encerrar a live de hoje. E que assim seja. Então, o nosso abraço em cada um de vocês que nos assistem, e já falando que essa live, que nós estamos chamando do dia 8 de dezembro, sempre em data aproximada, anualmente, nós convocamos um trabalhador de alguma casa espírita que possa trazer o resultado do seu estudo. Então, fiquem com Deus e até a próxima. Senhor, a fonte da vida, a paz esquecida em tantos momentos, faz de mim o teu servo, ó meu doce amado mestre querido, Jesus é luz, é amor, um só
Mestre, em ti eu me aqueço, me mostro e te peço com ternura. Faz de mim instrumento da paz e do amor em toda a terra. Jesus, tua luz me conduz à paz, que eu possa ver em ti um exemplo. Ó Mestre,